Olá, boa noite a todos. Aqueles que forem estar conosco em outro momento, que seja um bom dia, que seja uma boa tarde, mas que seja sempre um momento muito bom. E é uma alegria imensa nós estarmos retomando a atividade no ano de 2022. E a gente se alegra tanto que nós tivemos até assim saudade dos nossos encontros nesse tempo que a gente ficou no recesso. Mas talvez seja exatamente para a gente sentir saudade, a gente espera que vocês também tenham sentido falta de nós. Nossa alegria de estarmos juntos é também porque nós nos enriquecemos com os comentários, com o retorno que cada um dá da nossa presença em sua casa, em sua vida. Então, gratidão a você que está aí conosco. Uma boa noite, vamos fazer a nossa prece e em seguida vamos desenvolver o tema fé raciocinada. Coloque aí nos comentários o que você acha sobre isso, traga-nos a sua contribuição. Falemos com Deus. Deus, Pai de amor e bondade, com o coração cheio de alegria, nós estamos diante de vós para contribuir com a nossa pequena fagulha para que a luz se acenda e se transforme num sol luminoso a clarear as nossas estradas, a aquecer os nossos corações. Graça e paz, hoje e sempre. Então, queridos irmãos, o nosso tema é fé raciocinada. E por que a fé tem que ser raciocinada? É importante que nós não nos tornemos fanáticos, que é quando a gente desenvolve uma crença sem nenhuma análise, muitas vezes por ouvir dizer, porque acreditamos, depositamos tanta confiança na pessoa que transmite aquela informação, aquela mensagem, que nós não permitimos que haja nenhum reparo, nenhum questionamento, né? E eu penso o seguinte: Deus nos deu as mãos para trabalhar e o cérebro para pensar. Então não é para nós ficarmos embotados, aceitando tudo que venha. E o Espiritismo nos traz exatamente esse ponto de fé raciocinada. Então nós vamos conversar um pouco e queremos saber de você como que você se situa nesse campo da fé, da crença, da lógica, que é o raciocínio. Vamos começar com a nossa irmã Roseni, falando para a gente sobre fé raciocinada. Boa noite, meus irmãos. Como é bom poder estar novamente nesses nossos encontros semanais. Como a Ana disse, nós sentimos falta desses nossos encontros. E eu sou muito grata a Jesus por nos possibilitar estar aqui mais uma vez. E esse tema que é muito interessante e é muito importante. Por quê? Porque, como a Ana disse, a fé cega, ela causa inúmeros problemas e ela leva, inclusive, à segregação. Essa segregação, posteriormente, se transforma em violência, em guerras, em conflitos. Por isso, a fé, ela deve ser embasada na razão. Então, eu gostaria de iniciar falando aqui, repetindo, né, a frase do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, com relação à fé, que diz assim: fé raciocinada só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E isso é muito importante, porque se a sua fé, ela varia de acordo com a época, de acordo com o lugar, a sua fé não tem um embasamento sólido, porque o nosso relacionamento com Deus, ele é algo que deve ser possível, né, de ser vivenciado em qualquer tempo. E aquilo no qual nós acreditamos também deve ser sólido, incapaz de ser abalado pelo passar do tempo
por fatos que acontecem. Então, nós necessitamos ter uma fé estruturada. E como é que a gente consegue ter uma fé bem estruturada? Quando nós procuramos ouvir, confirmar aquilo que nós ouvimos, porque muitas pessoas repetem o que ouviram sem ter certeza. E às vezes estão propagando inverdades ou meia-verdades, ou até mesmo mentiras, ou o termo muito em moda hoje, fake news, não é mesmo? Então, meus irmãos, é muito importante que a gente vá na fonte. Mas nós devemos nos lembrar que a fonte da nossa fé, né, que é a Bíblia Sagrada, também veio passando por diversas traduções durante esses milhares de anos, desde que foi escrita, desde que iniciaram a sua escrita. Então, o que acontece? Ela teve tradução de tradução de tradução. E a gente sabe, eu lembro de uma experiência que nós fizemos num grupo de jovens uma vez, que era assim: alguém contava no ouvido de uma pessoa uma história, e aquela pessoa tinha que repetir no ouvido da pessoa seguinte a mesma história. E isso de pessoa em pessoa, por todas as pessoas do grupo, até chegar na última pessoa que dizia em alto som a história. E o que nós verificamos após a história ter passado de pessoa em pessoa? Que lá na última pessoa ela chegou praticamente totalmente distorcida. Porque de palavra em palavra foi se mudando todo o sentido. Infelizmente, isso aconteceu também com a Bíblia, cujas algumas traduções alteram totalmente o teor daquilo que foi dito. E, infelizmente, alguns irmãos nossos se utilizam de textos bíblicos e personagens bíblicos para justificar atitudes, falas, e acabam utilizando de forma descontextualizada, ou seja, eles tiram de um todo uma parte que fica completamente isolada e altera-se assim o entendimento. Como que nós devemos proceder então? Nós devemos ir lá na fonte e procurar saber se aquilo, primeiro ponto, né? Se aquilo que nos foi dito está de acordo com o que está escrito lá. Segundo ponto é uma coisa que eu já disse várias vezes aqui nos nossos encontros: buscar conhecer os costumes daquela época, daquela localidade, porque isso também influencia muito no entendimento, na interpretação, né? E a gente tem que usar também de bom senso. Então, agora eu vou entrar na parte que realmente o Espiritismo nos orienta. Por quê, meus irmãos? Muitas pessoas se utilizam muito do Antigo Testamento, né? Ah, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz aquilo outro, sempre se referindo a Antigo Testamento, textos que foram escritos pelos profetas que merecem todo o nosso respeito antes de Jesus. Entretanto, se esses profetas que escreveram o Velho Testamento merecem nosso respeito, merecem que nós estudemos os seus livros, a nossa consideração por Jesus deve ser muito maior e estar muito acima da consideração que temos pelos que escreveram o Antigo Testamento. Por quê? Porque nós devemos ver a Bíblia da seguinte maneira: o Antigo Testamento seria como o questionamento, e a resposta deste questionamento é Jesus. Então,
se nós nos afirmamos cristãos, é ao que Jesus fala que nós devemos dar prioridade. É importante conhecermos os textos do Antigo Testamento? Sim, até para que possamos compreender muitos ensinamentos de Jesus, porque ele se utiliza destes trechos para suas falas. Mas nós devemos nos recordar que o Cristo de Deus, aquele que Deus escolheu para estar entre nós e nos passar os seus ensinamentos, foi Jesus. Então, por mais que o Antigo Testamento mereça nossa dedicação em estudá-lo, não é a ele que nós devemos seguir, é a Jesus. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Muitas pessoas dizem, e interessante que eu ouvi isso quando eu estava me preparando para esta live, eu ouvi esta fala aqui. Uma pessoa muito querida por mim me disse assim, nós temos que sofrer. Nós sofremos por causa do pecado de Adão e Eva. Porque se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus lá no paraíso e comido do fruto proibido, nós não estaríamos sofrendo hoje, nós não teríamos que passar pelas doenças e pela morte, nós seríamos imortais. Eu ouvi isso desta pessoa e eu não quis contradizer esta pessoa, porque o Espiritismo nos ensina que nós devemos respeitar a forma como cada um se relaciona com Deus. Então, havendo um relacionamento com Deus, já é um primeiro passo, é algo importante. E não cabe a nós contestar ensinamento de outras religiões. A parte que cabe ao Espiritismo é dar os esclarecimentos e acata, acredita, aceita quem quer, porque nós não obrigamos ninguém a nada, porque nem Deus faz isso, não é mesmo? Entretanto, meus irmãos, para nós que ouvimos de Jesus que Deus é Pai amoroso e justo, será que é justo mesmo, que combina com a ação de um justo, punir tantas e tantas gerações pelo erro de alguém lá atrás? Esta atitude combina com Deus, que é soberanamente bom e justo? Nós, como seres mortais aqui encarnados, né, que somos, nós teríamos coragem de cobrar em nossos netos, punir nossos netos pelos erros cometidos pelos nossos filhos? Com certeza não, porque refletindo sobre o assunto, chegaríamos à conclusão de que os nossos netos não cometeram um erro, então não são eles que devem ser punidos, certo? Mas então, qual o entendimento nós devemos ter disso? Porque o que nós sabemos é que a Bíblia é um livro simbólico e ele merece ser estudado de forma muito minuciosa por nós, mas não de seguirmos à risca as palavras que ali estão contidas, que isso é fé cega. Isso é fé cega. Acreditar que nós sofremos hoje porque lá no passado Adão e Eva comeram do fruto proibido, é humanizar Deus, é colocar Deus no nível de nós, criaturas, achando que Deus é um ser vingativo, e não é. Deus está muito acima desses sentimentos. Mas aí o que a Bíblia nos diz para que possamos compreender isso? Há um trecho em Êxodo que diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso está em Êxodo, e nós sabemos que Êxodo foi escrito por Moisés. E aí está o primeiro erro, porque a tradução correta não é até a 3ª e 4ª geração. A tradução correta é
nas terceira ou quarta geração. Por quê? Porque eu errei aqui. Eu posso desencarnar e depois reencarnar como neta minha, como filha de um filho meu. Então, eu seria, sendo a neta, a terceira geração, posso ser eu reencarnada, sim. Se eu já desencarnei, minha mãe e meu pai desencarnaram já há muitos anos. Eles podem voltar como netos meus, para resgatar aquilo deles que ficou para trás. Então, esta é a tradução correta e ela está equivocada quando diz que é até a terceira e quarta geração. O correto é na terceira e quarta geração. Um outro texto que está em Ezequiel já contradiz este que está em Êxodo. Porque lá em Ezequiel diz assim: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, no Antigo Testamento, um texto contraria o outro, certo? Agora, como que nós fazemos para ter a certeza do que é que está certo? Vamos em Jesus. Não somos cristãos? Então é ao Cristo que devemos seguir, e não em textos que nos deixam dúvidas, porque os ensinamentos do Cristo são muito claros, são muito objetivos. E o que Jesus diz sobre isso? Jesus disse assim: a cada um será dado conforme a sua obra. E o que nós entendemos disso? Que eu receberei conforme aquilo que eu fizer. Que meus filhos não pagarão pelos meus erros. Que eu não pagarei pelos erros dos meus pais. Porque eu sou cristã. E é em Jesus que eu creio. E são as palavras de Jesus que embasam a minha fé. E como eu sou espírita e aprendi a ter uma fé raciocinada, eu vou ali, vou ler, vou buscar interpretar e vou comparar com o que o nosso Senhor e Mestre diz. Então, meus irmãos, nós não podemos nos dizer cristãos se nós rejeitamos o que Jesus fala para aceitar textos do Antigo Testamento. Ser cristão é aceitar o que o Cristo fala. E se Jesus disse, a cada um será dado conforme a sua obra, então eu não estou pagando pelo erro de Adão e Eva. Mas nós devemos nos lembrar que, como um simbolismo, este erro de Adão e Eva, que fez com que eles fossem expulsos do paraíso, isso nos dá a interpretação de que eu estarei em duras lutas, né? Estarei em duras dificuldades a depender do que eu fizer. Então, Adão e Eva desobedeceram uma instrução de Deus. Desobedecendo às leis de Deus, é claro que nós vamos colher ali na frente o que plantamos. Mas foi porque Deus vingou de mim? Não. Foi porque eu tenho que colher exatamente aquilo que eu plantei. Porque Deus não é vingativo. Olha, sobre esse tema, eu poderia ficar falando aqui mais umas 2 horas, porque nós temos muitas e muitas coisas, né? Muitos fatos até experienciados por nós que nos dão um melhor entendimento sobre os textos bíblicos. Mas o nosso tempo não permite. Mas olha, o que fica para nós hoje é que a fé raciocinada, ela se sustenta apesar dos tempos, apesar das modificações, apesar dos modismos, apesar de qualquer coisa. Então, vamos ter a fé raciocinada,
porque a fé cega, ela nos limita, ela nos impossibilita de ampliarmos os nossos conhecimentos, porque são muitas e muitas pessoas que dizem assim, não quero nem saber. A Bíblia fala aqui, ó, eu não quero nem ouvir o que o outro fala. E isso é errado, isso é fé cega. Isso é fé cega. Se você tem tanta certeza assim de que o que você está seguindo está certo, não tenha medo de ler o contraditório, de conhecer o contraditório, porque somente quando nós comparamos é que a gente pode fazer uma análise e chegar a uma conclusão lógica e racional, não é mesmo? Ana? Nós vamos entrar direto com mais música para nós. Há uma luz brilhando além, vem de Deus e é do bem, que reluz em cada ser, que em si deixar crescer, vem iluminar consciências, consolar corações. É nova nossa fé, com a força da razão. Foi o amor que anunciou, fazei brilhar a vossa luz. Hoje eu sei que a verdade e a caridade me conduz. Vem iluminar consciências, consolar corações. É nova nossa fé, com a força da razão. Luz espírita, o consolador, vem ser meu guia, luz do meu Senhor. a bênção de Deus sobre nós, trazendo-nos a possibilidade de analisarmos tudo que estiver ao nosso alcance, ela não se faz de uma maneira aleatória. Então, nós vamos buscar algumas reflexões sobre por que, às vezes, há uma dificuldade pessoal em enfrentar logicamente os nossos postulados. O nosso cérebro é dividido em dois lobos, o direito e o esquerdo. Então, existe uma corrente científica contestada também, ciência é indagação, cada vez se pesquisa mais, então o que hoje é uma verdade inconteste, amanhã poderá ser algo jogado na lata do lixo da história, né? Mas então nós temos que o lado direito do cérebro é o lado criativo, é o lado emocional, é onde se instala a fé. A fé naquele sentido de algo transcendente, algo que se não palpa, né? Então, esse seria o lado direito predisposto a isso.
Há cientistas que contestam porque, segundo eles, o lado esquerdo não está isento dessa fagulha de fé. Então, cada espaço nosso, ele se complementa com o outro, mas então dentro do que a gente tem como linha de raciocínio seria isso. Há pessoas que têm o lado direito mais proeminente no sentido de ação, ele é mais movimentado, né? Outras têm mais o lado esquerdo, seria o racional, o prático. Então, pensando que esses lados teriam preponderância, imaginaríamos o seguinte: a pessoa que tem fé, ela não raciocina. E isso não é verdade. Né? A pessoa que é criativa, ela não se importa com a lógica, e que também não é verdade. Né? Então, o que, que nós queremos com essa proposta trazida aqui para nós? É que, sendo o homem um ser integral, né, que um problema no pé afeta, né, tira o nosso sono, nos impossibilita talvez até de honrar um compromisso, né? Por quê? Por que aquele problema no pé? Porque nós ficamos preocupados. Nossa, será que eu vou ficar com defeito? Será que eu vou conseguir caminhar? Ou a dor está tão grande? Então, quer dizer, nós somos um sistema de total interdependência, né? Mas que caminha para a unidade, para a perfeição absoluta. E perfeição é unidade. Né? Então, para que a gente estenda a nossa análise da razão sobre a fé, também dentro desse campo da neuropsíquica, vamos buscar, então, uma área que é relativamente nova, que é o córtex pré-frontal. Né? Então, é uma parte que pega aqui, e ele pega nos dois hemisférios, tanto do direito quanto do esquerdo. Né? Portanto, ele está atuante e ele é muito eletrizado ou eletrificado, não sei qual seria a palavra mais adequada para isso aí, mas quer dizer que ele reage, ele age, ele provoca as funções cerebrais. Né? Então, diante disso, quando alguém fala assim, eu queria ter fé, mas eu não consigo ter fé. Bom, eu posso dizer também assim, nossa, eu gostaria de conhecer as leis, mas eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu abro um livro de leis e vou estudar ordenadamente, metodicamente. Em algum momento eu vou entender de leis. Talvez ao ponto em que eu possa criar leis, propor leis. Né? Então, o que nós também podemos fazer com a fé? Bom, dizem, né? Digamos que eu não tenho essa fé. Dizem que Deus existe. Mas será que Deus existe? O que vai provar para mim que Deus existe? Então, vamos buscar também nessa questão da lógica, né? Bom, vamos olhar o mundo. O mundo é material, mas tudo no mundo teve a manipulação do homem, né? Há coisas que foram feitas pelo homem, mas todos os homens sabem fazer todas as coisas. Por que essa diferença? Né? Quem que dotou uma habilidade para um e não dotou o outro? Né? Tem gente que tem habilidade, mas tem preguiça de realizar. O outro não tem tanta habilidade, mas se esforça tanto que ele chega numa realização bem elevada. Né? E por que essas diferenças? E aquilo que não foi o homem que fez, de onde virá essa realização? Por que existe uma organização nas estações do ano, no dia e na noite? Né? Por que os astros não se chocam? E se isso não trouxer ao homem lógico uma capacidade de ver além da matéria, é porque, na verdade, ele é
um descrente por sistema. Não creio, porque não creio. E quando a gente se coloca acima da análise, nós estamos evidenciando um ego inchado. E esse ego inchado, ele fecha os olhos para tudo que não feche com a sua cartilha, né? Mas então, o que é que nós entendemos dessa questão cerebral para dar suporte à fé raciocinada? Se o lado direito é o lado emoção, é o lado criativo, é o lado esperança, é o lado que transcende o palpável, o lógico, e por outro lado, o esquerdo é aquele sensato, prudente, lógico, que se organiza, que não sai atirando de qualquer maneira. Se colocar esses dois para conversar, e o córtex pré-frontal vai fazer isso, nós teríamos então a união do que há de melhor nesses dois hemisférios. E a união faz o quê? A união faz a força, e a força gera resultados. Portanto, nós não podemos dizer assim, eu queria ter fé, né? Mas já que fé é um dom de Deus, se eu não a tenho, não é culpa minha. Nós podemos agir assim, nós podemos deixar como se fosse uma intenção de Deus de que eu não tenha fé. Agora, considerando então, né, que é possível fazer essa junção, como é que nós vamos justificar que a fé e a razão andem lado a lado? Isso é possível? Bom, recentemente nós vimos o depoimento de um senhor. Eu não sei se eu posso dizer o nome dele, então eu não vou dizer, tá? Mas está aí na internet, em algum momento vocês vão encontrar. É o depoimento de um senhor cuja esposa teve uma gestação de altíssimo risco, e eu vou contar um pouco aqui sobre o fato, né? Então, por que a razão e a ciência, a fé e a ciência, que seria a razão, não poderiam andar juntas? O que ocorreu com esse casal? Eles tinham 2 filhas e, sem haver uma programação, tal, a esposa se viu grávida por 3ª vez. E naquele primeiro momento, que bacana, já tinha um tempo que as crianças estavam com eles, né? Uma me parece que tinha 5 e a outra 3 anos, então era hora mesmo de chegar mais alguém. E parte-se, então, para os exames naturais de um pré-natal. Só que aí eles percebem que o ovo nidou, ele juntou na parede do útero numa cicatriz da cesariana anterior. E o que ocorre nessa situação? A cicatriz é um ponto de fragilidade, né? Mas como a gente não consegue recompor a estrutura orgânica como ela foi feita, né? Então havia ali como que uma rachadura. A nidação é um enraizamento. O que aconteceu? O que acontece? Começou a enraizar na parede do útero, passando para fora do útero. Então, a placenta, ela sairia para fora do útero. E os desdobramentos disso são uma coisa terrível, né? Então, a primeira orientação do médico: recomendo tirar o feto. Um casal extremamente religioso, né? E eles falaram: não, nós não vamos fazer isso sem ouvir até a última. Nós vamos até a última pergunta com a última resposta, porque isso não é uma opção, né? Mas falaram: olha, vocês vão, mas o tempo está correndo e cada dia é um risco a mais para a mãe. Aí eles procuraram outro médico, fez todos os exames que eram possíveis de ser feitos. Esse casal é muito rico, né? Fez todos os exames e a orientação: quanto mais cedo, melhor. É preciso abortar. Não, isso é fora de cogitação, né?
Aí foram a uma outra instituição, que inclusive é uma instituição pró-vida, ou seja, contra o aborto, e eles fizeram mais investigações. Aí veio a resposta: olha, de todas as nossas lutas, esta é uma para a qual nós somos vencidos. É a única que a gente recomenda que se retire o feto, porque, inclusive, uma das primeiras coisas que a mãe perde é a bexiga, porque a placenta vai grudando em tudo quando não acontece hemorragias que levam à morte. Tá. Aí a mãe falou assim: olha, o que é uma bexiga diante da vida de um filho? Né? Vou prosseguir. Aí, quando chegou essa última pergunta, essa última resposta, que era retira, aí eles falaram: bom, a ciência deu a sua última palavra, mas quem dá a última palavra mesmo é Deus. Aí eles procuraram, eles são católicos, eles procuraram um padre. O padre falou: faremos todas as intercessões possíveis, a decisão é de vocês. Nós não podemos falar mantenha ou não, porque isso foge à nossa competência. Eu estou dizendo isso, estou contando isso nas minhas palavras, né? Mas nós faremos o que for possível. E ali foi cuidados, médicos os mais requintados, os mais sumidades mesmo no tema, oração. A mulher ficou em repouso absoluto, né? E aí, cada semana era uma vitória. Não, passou uma semana, agora o pulmãozinho está assim, né? O órgão está desse jeito, daquele, e não podia de jeito nenhum ultrapassar a 33ª semana, porque aí o risco dela era muito maior. Quando venceu a 33ª semana, deram graças a Deus e foram para o parto cesáreo com uma equipe, porque já sabia que ali ia ser um vulcão de emoções e de possibilidades, inclusive negativas. Né? Ela realmente teve muitas perdas, teve que retirar o útero e os cuidados foram prestados, mas a criança está entre nós. Quando retirou a criança, o marido deu graças a Deus e a mulher pediu para conversar com ele. Aí ele falou com ela: você está fraca, não se exceda. Ela falou assim: eu preciso falar com você, porque eu não sei se eu vou voltar, porque ela ainda tinha mais procedimentos a realizar. Ela falou assim: mas eu vou te pedir 2 coisas. Primeiro, mantenha a rotina das nossas filhas. Segundo, não as afaste de Deus. E foi para os seus procedimentos, e creio eu que foi na maior confiança de que, seguindo para o mundo espiritual ou se mantendo aqui, isso era uma decisão de Deus. Né? Ela se sentia com a missão cumprida de ter trazido ao mundo a filhinha que ela gestou. Né? Daí a pouco, ela fala para ele: eu voltei. Né? Então, nós podemos dizer que esse casal foi ingênuo, teve uma fé ingênua? Não. Nós podemos dizer que eles abandonaram a razão, a ciência? Não. Tudo eles fizeram balançando, né, sabendo que havia riscos, dispostos a correr esses riscos, mas confiantes em Deus o tempo todo. Isto é uma fé raciocinada. Quando nós falamos de doutrina, né, que é outro departamento da fé, né, também é importante que a gente faça essas verificações. A gente falou, nós temos as mãos para agir e o cérebro para pensar. E se é pensar, é também tomar decisões. Quando nós vemos nos postulados espíritas, por exemplo, a questão da reencarnação, né?
Bom, eu posso contestar a reencarnação, se eu não for espírita, né? Eu posso contestar a reencarnação. Mas eu não posso dizer simplesmente assim: a reencarnação não existe porque eu não concordo, porque isso não é resposta. É a mesma coisa que a gente pergunta, fala, chama uma criança, mostra para ela o cardápio e fala assim: você precisa alimentar de verduras. Eu não quero. Por que você não quer? Porque eu não quero. Isso é resposta de criança, mas não de uma pessoa que já tem capacidade de tomar decisões. Bom, por que eu não acredito na reencarnação? Por isso, por aquilo e tal. Então, eu te escuto também. Por que eu acredito na reencarnação? Isso é encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, né? Então, quando o Espiritismo estabelece os seus postulados, que são os 15 princípios fundamentais, e dizem para a gente: se em algum momento a ciência comprovar que o Espiritismo está em erro, nós devemos abandonar aquele erro da doutrina espírita e caminhar com a ciência. Então, essa robustez da nossa fé nos prepara não para embates, porque isso é desnecessário, mas para análises sérias e até humildes para colocar em xeque a nossa crença, né? Então, dessa maneira, o que a gente entende? Que olhar o mundo e ver além do material não é ingenuidade, não é beatice, é, na verdade, unir esses dois lobos frontais e, junto com o córtex pré-frontal, ativar os chakras. E quando nós temos aqui o córtex pré-frontal, nós estamos falando de um centro de força chamado frontal, né? Que ele é como se fosse assim o horizonte sem limite. É de onde nós projetamos os nossos sonhos, as nossas perguntas filosofais, né? Quanta coisa existe no universo para onde nós não olhamos ainda. E cada ângulo em que você se coloca, em que eu me coloco, eu vejo o mundo de um jeito. Mas para que eu o veja e o compreenda, eu preciso de fazer perguntas. Porque o que muda o mundo, o que muda o futuro, o que muda a mim mesmo, não são as respostas, são as perguntas. Porque se eu não souber fazer a pergunta, a resposta nunca irá me atender, né? Então, essa fé raciocinada, a razão e a fé caminhando juntas, forma a estrutura de um ser maduro. E nós precisamos caminhar com muita madureza, especialmente nos tempos em que nós estamos vivendo. É um tempo de provação? Sim. É um tempo de castigo? Não. É um tempo de consequências. E consequências quer dizer que nós estamos, que pecamos, conforme a Roseni lançou aí, a questão que foi, né, lançada para ela? Não, nós não pecamos, nós escolhemos. Toda escolha tem resultados. Alguns bons? Sim, se a escolha for boa. Alguns maus? Sim, escolha por uma ação má. E isso é o fim? Também não. Nós estamos no meio de uma caminhada. Ainda haverá muitas coisas boas ou ruins, vai depender de nós, né? Mas, em suma, a gente olhar para o mundo e compreender que existe uma força maior, uma força organizadora, que nós podemos chamar de qualquer coisa. Eu chamo de Deus. E isso traz muita paz à minha alma, traz confiança, segurança, porque eu sei que por onde eu for, Deus está. E eu quero ouvir mais o meu irmão Washington agora. Aliás, eu quero primeiro dar o meu boa noite a algumas irmãs que se manifestaram aí, né? A Virgínia de Voporanga, a Lúcia Otti, a Maria das Graças Menezes, que nós estamos esperando na nossa casa espírita. Vá lá com seu companheiro, seu maridão, que nós queremos estar olho no olho juntos aí.
tá? Vamos passar para o nosso irmão Washington agora. Bom, falar um pouquinho também, né? Eu, desde que eu ganhei, né, mais maturidade e me aprofundei mais sobre determinados estudos, tipo antropologia, história das religiões e até próprio estudo bíblico, eu me tornei bastante seletivo naquilo que eu acredito. Eu tenho um espírito muito crítico, então eu sempre avalio as coisas com esse olhar, né, mais racional. Isso, inclusive, até, de certa forma, me tolhe algumas experiências, né, que muitas pessoas já relataram para mim de que obtiveram essas experiências sobrenaturais e eu ainda não tive nenhuma nesse sentido. E a minha crença na doutrina, ela está baseada na lógica dos seus fundamentos e dos seus postulados, e não nos fenômenos. Então, por exemplo, eu nunca conversei com uma entidade que demonstrasse ser de meu conhecimento, um ente que partiu, nunca recebi nenhum tipo de mensagem nesse sentido, nem psicografia, nem por psicofonia. Então, a fé, ela se baseia nas 5 obras fundamentais, naquilo que as outras obras, né, que são básicas, também trazem, como André Luiz, Emmanuel, né, aqueles autores espirituais que a gente já tanto conhece. E a doutrina espírita é a que me trouxe maior número de respostas e também justificativas para o que acontece em minha vida e no mundo também. Eu me aprofundei mais nos estudos bíblicos no período em que eu participei das lides evangélicas. Né? Por volta de 5 anos que eu estive nessa seara. E esses estudos mais aprofundados que eu fazia, né, de determinados temas, eles, ao invés de fortalecer a minha fé, eles, de certa forma, foram me tornando um pouco cético, justamente por aquilo que a Roseni colocou aí, citando, né, uma inconsistência aí de informações, principalmente no Velho Testamento, mas também ocorre no Novo Testamento, e isso se dá principalmente pelas traduções e porque foram escritos por homens que são falhos. Né? Pode ter uma inspiração espiritual divina, sim, com certeza. Afinal, a Bíblia, toda ela trata da moralidade e da espiritualidade, e é isso que é importante. Porque se formos pegar literalmente determinados textos, a gente consegue, por exemplo, através do Velho Testamento, desmontar todo o conceito de Deus onisciente, onipotente, onipresente. Inclusive, né, nós temos aí alguns textos que apresentam Deus se arrependendo. Então, se arrepende, é porque ele erra. Então, aí cai por terra a infalibilidade da figura divina. Então, a Bíblia, ela traz respostas de acordo com o gosto do freguês. Então, é de acordo com a interpretação de cada um. Eu assisti um debate que a minha esposa, né, me convidou para assistir com ela, de dois pastores, quer dizer, uma pastora e um pastor. A pastora, ela é gay e ela conduz uma igreja que recebe, né, a comunidade LGBT mais Y, eu não sei direito hoje qual que é a sigla, mas recebe todas essas pessoas que têm a fé, né, baseada aí no protestantismo, mas que são marginalizadas, né, através de alguns textos que condenam, né, a homossexualidade. E é um debate muito interessante porque são
dois profundos conhecedores de textos bíblicos, mas que têm interpretações diferentes acerca do mesmo ponto, do mesmo texto. Então, é muito improdutivo estudar e ler a Bíblia sozinho. E outras obras também, como as obras de Allan Kardec, é mais produtivo ter uma discussão, ter mais pessoas num grupo de estudos, porque a dúvida de um se torna, às vezes, na discussão, um esclarecimento para todos. Então, a fé raciocinada, ela é muito importante, ela nos tira de determinados embrulhos aí, né, engodos em toda a religião. E o contrário dela, né, logicamente, seria a fé cega. E toda pessoa que tem a fé cega, ela vai se tornar fanática, ela vai se tornar fundamentalista, a ponto, por exemplo, de uma vertente, né, de uma das religiões cristãs, ela não receber sangue, não receber transfusão de sangue, mesmo sob risco de morte de algum de seus familiares ou até de si mesmo. Então, isso é baseado na interpretação de um texto, principalmente do Velho Testamento, e até onde isso é realmente a vontade de Deus. Vontade de Deus que nós adoeçamos, morramos? Não. É pelo contrário, né, que tenhamos vida em abundância. Jesus, né, já disse isso. A falibilidade é só do corpo, mas ela, né, devemos estar preparados aí para a continuidade da vida no reino espiritual, né? Então, a crença religiosa, que não necessariamente significa fé, ela muitas vezes ela bate de frente com a razão, né? E esse olhar crítico que é mais racional que a gente faz, né, de alguns textos bíblicos, causam bastante estranheza. Porém, a fé raciocinada permite ver essas inconsistências, essas discrepâncias, e mesmo assim eu trazer algum ensinamento para a minha vida, né? Algum apontamento, né, que seja moral e espiritual. Então, a fé racional, ela permite a discussão crítica sobre todas as coisas, né, visando sempre encontrar ali o conhecimento e a iluminação, né, e o nosso objetivo, né, é a iluminação e a perfeição. Então, eu fiz algumas anotações aqui a respeito da fé racional. Então, a fé racional, ela permite olhar para o hinduísta e não ver nele um pagão. Permite olhar o muçulmano e não ver nele um fanático assassino em potencial. Permite ao muçulmano olhar um cristão americano e não ver nele um inimigo de seu profeta e digno de morte. Permite ao protestante olhar o católico como um irmão de caminhada. Permite ao católico olhar o espírita como um companheiro de luta contra si mesmo, que a nossa maior luta é contra nós mesmos, para derrubar, né, o velho homem. Permite a nós espíritas olhar o irmão da Umbanda, do Candomblé, não como ritualistas ignorantes e atrasados, mas como parceiros que adotam um olhar diferente sobre o mesmo ponto. A fé racional, enfim, permite a fraternidade entre todos os povos e crenças. E vê que é tola a discussão sobre quem está com a verdade. E só através dessa fé raciocinada que chegaremos ao consenso de que somos diferentes entre nós, mas iguais perante o Criador, dignos de todo respeito e consideração. Então, enquanto não alcançarmos esse entendimento que a verdade ela é minha e que eu não tenho necessariamente que obrigar o outro a aceitar essa verdade, desde que eu respeite o outro
da mesma forma que ele me respeita, né, seguindo a máxima o único mandamento que Cristo nos deixa, de amar ao próximo como a ti mesmo, acabará, inclusive, toda essa diluição que se tornou a religião cristã, né, através aí, né, de várias vertentes, principalmente no meio protestante, né, que são mais de 1.500 denominações aí. Então, cada um pegando uma partezinha, interpretando do seu jeito e cria ali a sua verdade. E fica um acusando o outro, né? Então, é muito importante que tenhamos a fé raciocinada. Paulo, né, já dizia em relação a isso, a comunicação espiritual, né, para verificarmos se o Espírito é de Deus, se ele fala de Deus, né, os livros, né, da doutrina também, né, trazem esses ensinamentos, né, nós temos que ter esse olhar crítico, esse olhar avaliativo, né, em relação às comunicações. Há vários livros aí que apresentam certas informações que realmente são muito estranhas, né? E toda a informação que há em algum livro espírita que seja contrário, que bate de frente com as obras fundamentais de Kardec, né, trazida pelos espíritos, ela tem que ser questionada e muitas vezes até abandonada esta obra, porque ela não vai edificar, vai confundir. Então, seria essa a minha contribuição aí de hoje. O Washington nos trouxe uma fala aí sobre a questão de estudar em conjunto. Aí eu quero lembrar, se alguém quiser participar de grupos de estudo que estão online, só coloca no comentário aí, deixa um contato que é possível, de onde você estiver, participar dos nossos grupos de estudo. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz, e o de iniciação ao Espiritismo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente falar dessa janela que a internet nos permite. Tá? E, mais uma vez, muito obrigada a todos por estarem conosco até agora. E nosso irmão Washington vai trazer mais uma música, aí nós finalizamos. Como cantar é orar 2 vezes, a música já será a nossa prece. Roseni quer apresentar as suas palavras finais, né? Então, um grande abraço a todos, Deus seja conosco. Gratidão, meus irmãos, por mais essa oportunidade em que a gente está aqui junto, trocando essas vibrações maravilhosas entre nós, né? E eu rogo a Jesus que possa estar presente nos corações de todos nós, para que este ano de 2022 seja o ano da nossa transformação, para que a gente possa conquistar tudo o que nós viemos conquistar aqui, né? Alcançar todos os nossos objetivos, principalmente o da nossa elevação espiritual. Boa noite a todos vocês, e eu rogo a Jesus que possa estar presente na vida de todos vocês. Amo, Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparo.
aquele que busca o teu reino e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de paz e saber. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparo. Aquele que busca teu reino e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de paz e saber. Amo o Senhor.